Oi, tudo bem? O que nós vamos falar hoje então, né? Deus colocou um tema no meu coração que é sobre como identificar a voz de Deus. Muitas vezes nós nos perdemos, nós não reconhecemos quando é Deus falando e às vezes até somos enganados por outras vozes que dizem ser vozes de Deus, mas que na verdade não são. Eu creio que você já sentiu algo no seu coração, já ouviu algo dentro de você ou até mesmo já ouviu vozes externas vindas até você dizendo serem vozes de Deus. E aí você se perguntou, será que isso é realmente Deus falando comigo? Será que é só a emoção da pessoa ou a minha emoção falando mais alto? Vou te falar uma coisa, essa dúvida ela é mais comum do que você imagina, inclusive temos exemplos na Bíblia. E hoje eu quero te mostrar como discernir isso de forma bíblica, segura e equilibrada. Em 1 Samuel 3, nós temos um primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, que é Samuel. Samuel confundiu a voz de Deus. Ele ouviu, mas não reconheceu. Ele achou que era Eli falando com ele, porque era Eli que estava ali junto com ele naquele ambiente. E isso aconteceu não uma vez só, não duas vezes só, mas aconteceu 3 vezes. Até que Eli ajudou ele a entender, né? E Eli orientou ele. Se você ouvir de novo essa voz, tu responde assim, ó: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel, ele servia no templo todos os dias. Então, isso nos ensina 2 coisas muito importantes. Primeiro, que até quem serve a Deus pode não reconhecer a voz dele de imediato. Às vezes nós precisamos de maturidade e orientação para aprender a discernir. Então não se envergonhe em não saber reconhecer no início. Discernimento também é um processo. Nós temos também um outro exemplo em 1 Reis 19. Elias estava esperando Deus se manifestar em algo grandioso. E veio o vento forte, veio o terremoto, veio o fogo, mas Deus não estava em nenhum deles. Deus, ele estava no sussurro suave. Isso mostra que muitas vezes nós associamos a intensidade emocional, o barulho, manifestações grandiosas com a voz de Deus. Mas às vezes é só isso mesmo, é só barulho, é só intensidade emocional, só manifestações grandiosas. Mas Deus também fala na calmaria, Deus também fala no secreto, Deus também fala no silêncio. E quando eu aprendi isso, gente, isso aliviou muito a minha alma, porque eu aprendi que Deus podia usar a minha voz, mesmo ela sendo calma e tranquila, em um meio, né, que antigamente era muito conhecido por pessoas que eram mais intensas na fala. E nós achávamos que era Deus falando só quando tinha essa intensidade, mas hoje nós entendemos, e graças a Deus que a gente começou a entender isso. Agora, é importante equilíbrio, tá? Eu falando isso não significa que Deus nunca se manifesta de forma poderosa e visível e com barulho, com estrondo. Em Êxodo 19, por exemplo, ele se manifestou no Sinai com trovões e com fumaça. Então Deus é soberano. Ele pode agir da forma que ele quiser, seja no estrondo, seja na calmaria. Então ele também age no sussurro. Isso que é importante nós alinharmos, nós entendermos. O erro não é esperar que Deus fale no estrondo ou na calmaria. O erro é nós limitar a forma de Deus falar e achar que ele só fala no barulho ou que ele só fala na calmaria. Dito isso, e dando esses exemplos, eu quero compartilhar com você 4 critérios bíblicos que me ajudam a discernir se é Deus falando comigo ou não e que eu sei que podem te ajudar também. O primeiro critério é: Deus nunca contradiz a sua palavra. Em João 10:27 ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas, literalmente falando, elas reconhecem a voz do pastor porque convivem com ele. Então, reconhecem pelo relacionamento. Nós não conhecemos o som da voz física de Jesus, porque nós não estávamos aqui quando ele viveu aqui na terra como homem. Então, nós não conhecemos a voz dele terrena, a voz física. A nossa referência da voz dele é a palavra, é a Bíblia. Então, se algo que você sente ou se algo que você ouviu como sendo palavras de Deus, se esse algo contradiz princípios bíblicos, se justifica a vida de pecado, se alimenta mais o ego, alimenta o orgulho e fere o caráter de Cristo, isso não é Deus. Deus nunca vai falar algo que contradiga aquilo que ele deixou escrito nas Escrituras, que ele já revelou aqui nas Escrituras. Isso é o primeiro critério importante que a gente pode utilizar para reconhecer. Segundo critério importante, a emoção ela é instável.
Deus é constante, Deus é coerente. A emoção muda conforme o dia, muda conforme o humor, conforme a aprovação das pessoas. Mas Deus, ele confirma sua direção ao longo do tempo. Em Tiago 1,17 diz que nele não há mudança nem sombra de variação. Isso significa que Deus não é volúvel. Deus não muda de direção conforme o nosso sentimento. Então, se algo vem de Deus, ele confirma através das escrituras, ele confirma em oração, ele confirma com maturidade ao longo do tempo, ele traz coerência espiritual, ele planta no coração e ele também pode confirmar através de profetas. Então, é importante reconhecer, impulso é momentâneo, ele vem e passa, mas a direção de Deus, ela se sustenta ao longo do tempo. O terceiro critério é que Deus confronta, mas ele não humilha. Romanos 8:1 está escrito: agora, pois, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Claro, existe uma diferença entre condenação e convicção. A palavra de Deus também diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, mas ele aponta ao arrependimento com esperança. A acusação que destrói a identidade, que gera desespero e diz que você não tem mais jeito, ela não vem de Deus. Deus corrige, Deus ajusta, Deus confronta, mas ele confronta para restaurar, ele confronta para curar. A voz de Deus pode doer, sim, mas ela sempre aponta para redenção, ela sempre aponta para cura, ela sempre aponta para salvação. E o quarto critério, então, é que quando é Deus, a paz permanece. Em Filipenses 4:7 fala sobre a paz que excede todo o entendimento. Mas a gente, seres humanos, a gente confunde muitas coisas, né? A gente acha que paz é a gente ter garantias, paz é a gente ter conforto, paz é a gente ter estabilidade, paz é a gente ter certeza do amanhã. Mas nem sempre Deus traz um conforto imediato. Às vezes ele nos coloca assim em situações desafiadoras, ele nos chama para algo desafiador, como eu agora tô aqui gravando para você. Mas mesmo no meio do caos, há uma paz profunda, firme, sustentadora. Então quer dizer o quê? Eu estou fazendo algo que para mim é desafiador, estar aqui falando diante da câmera. Eu estou fazendo algo que me tira do meu comodismo. Mas isso não significa que isso me tira a paz. Porque mesmo eu estando nervosa, eu estou sentindo a paz que é firme, que se sustenta, que é a paz de que estou fazendo algo que Deus quer que eu faça para alcançar vidas. Então a emoção, ela grita, ela vai falar para você não fazer, ela vai falar que não é coerente com quem você é, que você não foi chamado para isso muitas vezes. A ansiedade vai te pressionar, vai te dizer, sério, tu vai fazer isso mesmo? Cara, tu é muito nervosa, tu não vai dar conta. As pessoas vão perceber que tu tá nervosa. O medo, ele vai fazer você sair batendo a cabeça, né? Você já viu um inseto quando ele tá no chão? Vamos usar o exemplo de uma barata, por exemplo. Aí você joga o SBP, o veneno nela, na direção dela. Ela sai correndo sem rumo. E o medo faz isso com a gente. O medo faz a gente sair correndo sem rumo e muitas vezes nos bater a cabeça, né? Porque o bichinho sai sem rumo, ele sai se batendo e é isso por causa do medo. Mas quando é Deus, tem uma paz que permanece, mesmo quando a gente não tá entendendo nada, sabe? Então, não confunda. Você pode estar sentindo ansiedade, normal do ser humano, você pode estar sentindo medo e até tendo dúvidas. Mas lá no fundo existe uma paz dizendo assim, não, Deus está no controle. E se não for por esse meio, vai ser por outro meio. Deus vai cumprir a sua promessa e Deus é o Deus que fala e cumpre. Então, existe uma paz, sabe? Independente do caos que possa estar do lado de fora. Então, é importante eu abrir um parênteses aqui, mediante a tudo que eu falei, porque quando eu falo que Deus é coerente, constante, que Ele não é confuso, eu não estou limitando Deus. Eu não estou colocando Deus dentro de uma caixinha. Eu estou descrevendo o caráter de Deus revelado através da palavra. Em 1 Coríntios 14:33 diz que Deus não é Deus de confusão. Isso não significa que Ele não possa agir de forma surpreendente. Isso significa que o seu agir nunca contradiz o seu caráter. Sim, Deus é soberano, sim, Deus é livre para agir da forma que Ele quiser, mas Ele não é incoerente com quem Ele é. Então isso traz segurança, mas não limita o agir de Deus. Então,
Às vezes nós estamos esperando Deus falar conosco com uma voz audível, enquanto Deus já está falando conosco através desta palavra aqui, através das pregações, através da oração que nós estamos tendo. Deus fala também até por circunstâncias do cotidiano. E Deus também fala por convicções profundas no coração que Ele mesmo coloca, sabe? Que pode passar o tempo, mas aquela convicção permanece no coração, independente da circunstância. É Ele falando conosco. Talvez nós estamos como Elias, esperando o estrondo. E Deus está ali no secreto, Deus está ali no sussurro, Deus está ali na calmaria. Só que para ouvir o sussurro, a gente precisa diminuir certos ruídos. Para gravar esse vídeo, para que pudesse ficar mais agradável o som para vocês, eu tive que fechar as janelas da minha casa, porque agora é um horário de almoço e as pessoas estão voltando para casa para almoçar, enfim, então tem mais barulho aqui. E eu tive que fechar as janelas para diminuir o ruído. Então, hoje existem muitos ruídos externos. Existe a voz do medo, a voz da ansiedade, a voz da aceitação humana, a voz de opiniões externas, das próprias redes sociais, tentando moldar quem somos. Também existe a voz da comparação, nós o tempo todo nos comparando. E muitas vezes o inimigo ele não precisa nos impedir de ouvir Deus, ele só precisa nos distrair. Então, quando eu fechei as janelas, o meu intuito era diminuir os ruídos. E muitas vezes nós precisamos fechar as janelas da nossa alma. Precisamos nos blindar espiritualmente para que essas vozes externas não tenham tanto impacto sobre nós e nós estejamos mais aptos, mais abertos a ouvir a voz de Deus. Se você quer ouvir mais a voz de Deus, não tente começar ouvindo sons espirituais. Comece conhecendo o caráter de Deus através da palavra. Quanto mais nós conhecemos quem Ele é, mais nós reconhecemos quando é Ele falando e quando não é Ele falando. Então, se esse vídeo te ajudou a discernir melhor a voz de Deus, compartilhe com alguém que também precisa aprender a discernir mais a voz de Deus. Na verdade, nós sempre estamos precisando aprender, porque diariamente surgem novas vozes para nos confundir, para nos distrair. E a gente precisa voltar e sempre lembrar desta palavra. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Me conta aqui a sua experiência relacionada a esse tema. Se inscreva para continuar crescendo comigo aqui, porque a gente está crescendo juntos. E eu desejo de coração que Deus continue te abençoando e até o próximo vídeo.